Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio especial do podcast do Rei Pelé, no qual a gente vai falar da trajetória do maior jogador de todos os tempos, contando um pouquinho mais de histórias, bastidores e aquelas resenhas que todo mundo gosta de saber. Eu sou Marcelo Azan, jornalista e um dos apresentadores aqui da Comebol Libertadores, e hoje temos um convidado que conhece muito o Rei, dentro e fora de campo, teve diferentes vivências profissionais e pessoais com ele. Jornalista de longa e vasta carreira de experiência, trabalhou no Diário Lance, TV Tribuna, Globo, Grupo Globo por muitos e muitos anos e atualmente trabalha nos canais Disney. Abel Neto, jornalista e filho do seu Abel, que foi companheiro do Rei Pelé, com quem a gente teve a honra também de conversar aqui nesse podcast especial. Abel, uma honra, um prazer enorme ter você com a gente. Prazer é meu, Azan, te reencontrar, né? Trabalhamos juntos no Grupo Globo, tivemos ótimas vivências, experiências. Prazer estar aqui nesse podcast da Comebol para falar do Rei Pelé. Sempre muito bom, né? Primeira coisa que eu queria saber de você, Abel, é o que a gente tem falado com as pessoas que passaram por aqui. O que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando se fala em Pelé? Primeira coisa que vem na minha cabeça é arte. Arte e gols. Porque o Pelé acho que é o maior representante do futebol arte, o atleta do século e o maior goleador da história, né? Apesar de algumas vertentes europeias, não sei se eu posso chamar assim, sempre criarem alguns recortes aí que vão tirando gols do Pelé, para mim ele ainda fez quase 1.300 gols, né? Acho que ninguém vai tirar isso dele. Desde gols contra equipes pequenas, equipes grandes, brasileiras, gringas, jogo de Campeonato Paulista, um outro jogo, como o pessoal gosta de dizer, do Exército, mas fez golaço em final de Copa do Mundo, fez golaço em Libertadores, fez golaço em Mundial, deu show para tudo que é lado. Então, eu não, da mesma forma que eu não desmereço os gols que o Cristiano Ronaldo fez contra o, sei lá, o Valladolid, o Almeria, o etc e tal, não desmereço os gols que o Messi fez contra times pequenos, porque eles também fizeram. Eu não gosto quando desmerecem. Não é que eu não gosto. Eu discordo quando desmerecem gols que o Pelé fez contra times pequenos, porque ele faz, assim como o Messi, como o CR7, como os grandes craques do futebol mundial, Zidane, Cruyff, eles enfrentam times pequenos, times grandes. Tem jogo pequeno e jogo grande. E o Pelé, isso que vem na minha cabeça, vem gol e arte. E eu discordo também desse revisionismo, entre aspas, que se tenta fazer para contabilizar os gols com o critério de jogos oficiais, porque na visão dessas pessoas, jogo oficial é não amistoso, e a gente tem uma visão diferente aqui no Brasil. Amistoso, às vezes o Santos fazia amistoso contra o Real Madrid, contra times gigantes da Europa. Como é que você não vai validar um gol muitas desse? Vezes. Né? Exatamente, e são diferentes épocas, né? Hoje em dia tem muito menos, é muito mais difícil para qualquer time fazer esse tipo de amistoso. Na verdade, são as equipes europeias que, por exemplo, na época de pré-temporada fazem lá, o Paris Saint-Germain vai para o Japão, o Barcelona vai para os Estados Unidos, etc. e tal. Naquela época, nos anos 60, era comum as equipes viajarem, fazerem amistosos, e o Santos, por ter o time que tinha, era muito convidado e faziam amistosos. Outro dia, eu conversando com meu pai, ele falou, não sei por que a gente estava falando, não sei se a gente estava falando de Bayern de Munique, eu não lembro. Ele falou, uma vez nós fomos jogar lá em Munique e jogamos contra o Bayern de Munique, ganhamos de, não me lembro, ele falou lá um placar que eu não vou chutar aqui, mas era alguma coisa assim com muitos gols, tipo 5-3, 6-4, não lembro. Mas ele falou assim, jogamos contra o Bayern de Munique e ganhamos lá em Munique com Beckenbauer e companhia. Então, assim, você vai tirar esses gols, não valem? É brincadeira. Vale mais um gol. Repito, não vou desmerecer ninguém, mas vale mais um gol que o sei lá, o Messi faz contra o time pequeno da Espanha do que o gol do amistoso do Pelé contra o Bayern de Munique? Amistosos naquela época eram muito mais comum, épocas diferentes. Não tem como você não validar esses gols, na minha opinião. Adversários de muito maior peso, e até se pegar no próprio contexto do Rei, embora naquela época o Campeonato Estadual e o Paulista fossem muito mais valorizados e tivessem uma representatividade muito maior, o que é mais legal, mais impactante? Fazer um gol no Real Madrid, no Bayern de Munique, ou num time do interior no Campeonato Estadual? Mas essa é uma discussão muito boa, não é o foco principal do nosso podcast aqui. Antes de entrar de cabeça na Comebol Libertadores e nas conquistas que o Pelé ajudou, e muito foi protagonista a ajudar o Peixe a conquistar na década de 60, Abel, queria falar um pouco mais sobre esse detalhe que você já levantou desses papos que você teve com teu pai.
A tua relação com o Pelé, quando você era criança, adolescente, quais são as primeiras imagens que você lembra do rei do futebol? Seja de ser só um admirador, um fã, e depois de talvez ter uma proximidade um pouco maior. A proximidade que eu comecei a ter de eu conversar e me lembrar foi quando eu comecei a trabalhar como jornalista. Exatamente quando eu trabalhei no Lance, em 97, mas foi muito curta a minha passagem, 8 meses. E depois na TV Tribuna, que é afiliada da TV Globo na Baixada Santista, que eu fiquei 2 anos e meio praticamente. Ali, muito contato, muitas vezes entrevistei o Pelé, peguei uma época em que o Pelé era coordenador das categorias de base do Santos. Para a gente entrar em Conmebol Libertadores, para contextualizar, se algum ser humano que vive na caverna e não tem internet não sabe quem é Abel Neto, quantos anos de carreira em jornalismo esportivo, Abel? Acho que por volta de 25 deve ser, né? Comecei em 97, não é isso? 2017, 25 anos. 25 anos de jornalismo esportivo. Talvez você que esteja nos escutando agora tenha isso de vida, talvez nem tenha chegado ainda. O homem já tem de carreira de jornalismo esportivo, é uma grande grife do nosso jornalismo esportivo nacional, sem dúvida nenhuma. Abel Santos, lá na década de 60, é o primeiro brasileiro campeão da Conmebol Libertadores. Naquela época, a primeira conquista em 62, o Brasil já chegando, o Pelé já tinha arrebentado em 58 na Copa do Mundo pela seleção brasileira, então ele já era o Rei Pelé. Mas o Santos, embora a nível nacional já tivesse uma grande marca, já fosse uma força, já fosse algo muito expoente no futebol brasileiro, ainda não tinha essa chancela continental. Queria que você falasse um pouquinho daquela década de 60 e a disputa da Conmebol Libertadores de 62. Obviamente que foi muito marcante. Na época, eu não era nascido, eu nasci em 1970, mas obviamente que já li, já vi vídeos, enfim, estudei um pouco da história do Santos e de vários outros times, e essa história é marcante para todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, porque foi o primeiro time a ganhar uma Libertadores, ganhou 2 seguidas, e a primeira de 1962... não só por ser o primeiro brasileiro, muito marcante porque pega um Peñarol na final, que era o atual campeão, não lembro se era... Bicampeão, né? Então o Peñarol ganhou em 60 e 61. E o Santos chega naquela final e é histórico porque foram 3 jogos, né? O Santos ganha o jogo em Montevidéu, perde na Vila Belmiro, o Pelé machucado, fora, né? E aí o Pelé, se eu não estiver enganado, pode ser que eu me engane, mas ele volta no jogo lá o terceiro jogo de desempate em Buenos Aires. E aí quem não teve a oportunidade de ver o vídeo, os 2 gols que o Pelé faz naquele jogo contra o Peñarol, que o Santos ganha de 3-0, né? São gols espetaculares. O último gol, um gol que ele mata a bola no peito, faz um golaço numa final de Libertadores contra o atual bicampeão, né? É como se no ano de 2022 alguém de um time que nunca ganhou a Libertadores enfrentasse o atual bicampeão Palmeiras e acabasse com o Palmeiras fazendo 2 golaços numa final por 3-0. Guardadas as proporções, foi isso que aconteceu, né? Ele faz um gol de fora da área e o outro gol que ele mata no peito. Mas realmente essas 2 Libertadores que o Santos conquistou são muito marcantes. E a de 63 contra o Boca Juniors também chama muita atenção, porque pelo regulamento da época, o Santos ele já entrou direto na semifinal, não é isso? Exato, contra o Botafogo. Contra o Botafogo. E eu já vi, inclusive, colegas de imprensa, outras pessoas, de alguma forma querendo diminuir a conquista. Mas já entrou na semifinal. Era o regulamento da época. E outra, ele só entrou na semifinal porque ele era o atual campeão, né? Mas era muito fácil. Se fosse tão fácil, era tão fácil, por que os outros times também não ganharam, né? Naquela época. Quem ganhou era o time que era melhor, o regulamento era aquele, né? Mas, por exemplo, em 63, ele só disputou, 4 jogos para ser campeão. Era muito mais fácil. Os primeiros 2 jogos foram simplesmente contra um time que era a base da seleção campeã do mundo, o Botafogo, né? Será que é mais difícil enfrentar o Botafogo de 63 do que enfrentar o Oriente Petroleiro? Eu tenho minhas dúvidas, né? Atualmente são 12... E veja bem
de forma nenhuma eu vou diminuir, tirar a importância de nenhum título atual. Quem enfrenta o Oriente Petroleiro, por exemplo, o atual bicampeão Palmeiras, tem muitos méritos. E fazendo 8-0, 4-0. Fazendo 8, 9, 5, 6. Merecidíssimos todos os títulos. Minha opinião, tá? Atuais, como aqueles daquela época. Porque além de passar por um Botafogo histórico, que tinha craques, que hoje seriam craques, que jogariam no Real Madrid, no Bayern de Munique, etc., como o Santos também tinha, ele pega um Boca Juniors, né? E aí, repito, quem não teve oportunidade de ver, vai lá e coloque lá os vídeos e veja o que o Pelé apanha naquela final contra o Boca Juniors na Bombonera, né? Inclusive, se eu não me engano, no vídeo Isto é Pelé, tem depoimentos, tem até o sobe-som lá, o barulho da torcida, chamando os caras de macaquitos de Brasil, tarará. Esses lances de racismo não começaram hoje. Naquela época já tinha muito mais, né? E principalmente assim, o Pelé é caçado em campo na Bombonera, isso tem imagens, e mesmo assim ele faz golaço também, não só o Pelé, estamos falando do Pelé, mas o Coutinho merecia provavelmente uma estátua em frente a Vila Belmiro pelo que ele jogava. E era dupla, né? Pelé e Coutinho, além dos outros que formavam aquele grande time. Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, o famoso ataque. Exatamente. Mas assim, eu acho que respondendo a sua pergunta, são conquistas muito marcantes para o Santos, para o Pelé, para o futebol brasileiro. O primeiro time a ganhar a Libertadores da América. E discordo de pessoas que dizem que era fácil. Não era fácil. Você enfrentar o Peñarol dos anos 60 não era o Peñarol de hoje. Era fortíssimo. O Boca, fortíssimo. Naquela época não saíam 200... quase todos os jogadores bons da América do Sul não iam para a Europa, ia um ou outro. Eram times fortíssimos. Tanto é verdade que aquele Santos que foi bicampeão do mundo com Pelé e companhia, bicampeão da Libertadores, ele conquistou o mundo, né? Contra Benfica, contra Milan, que eram os grandes times da Europa naquela época. Então, as imagens que vêm à minha mente, pelo que eu vi, pelo que eu li, é que foi um Santos que fez muita história e o Pelé faz parte de forma marcante dessa história, dessas conquistas do Santos na Libertadores da América. Em 62, 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 29 gols pró, 11 gols contra. O artilheiro Coutinho, com 6 gols marcados. Na fase de grupos, sem muitos sustos para o Santos. Cerro Porteño do Paraguai e o Deportivo Municipal da Bolívia eram os times adversários, 3 vitórias e 1 empate. Na semifinal contra a Universidade Católica no Chile, 1-1 e depois vitória por 1-0. E na final, ou seja, Peñarol. Essa trajetória que você contou aí não é muito diferente da Libertadores de hoje. Quais são os times que você enfrenta na primeira fase? Aí você passa nas oitavas, quem que você enfrenta? E se você for analisar as últimas de 2022 para os últimos 3, 4, 5 anos, é mais ou menos isso que você falou. E aí quando chega nas quartas, semifinal, é time de onde que você enfrenta? Brasileiro, não é? Foi o que aconteceu. Não em 62, mas em 63, pegou já entrou direto na semifinal. Pegou um Botafogo que era um absurdo de um time. Então, assim, na minha visão, não há como desmerecer. Você tem, sim, que exaltar, né? Você falou aí da campanha de 62. Perfeito. E a de 63? É Botafogo e Boca Juniors? Exatamente. Só para voltar em 62 ainda, tem uma passagem que é muito curiosa, a gente já conversou com algumas pessoas aqui a respeito dela. O Santos faz o primeiro jogo com o Peñarol lá no Centenário, vence 2-1. Depois, na Vila Belmiro, o jogo de volta, o Peñarol ganha, mas tem um lance que o jogo acaba sem terminar. Sim. Porque o resultado oficial final do jogo é 3-2 para o Peñarol. Mas o jogo continua rolando como se fosse um, entre aspas, amistoso, porque a arbitragem, temendo o ambiente hostil, deixa a bola continuar a rolar. O Santos faz um terceiro gol, mas que no final das contas não é validado. Uma loucura isso, né? Pensar isso. E a história é que a arbitragem estava com receio, com medo que a galera fosse invadir o campo, o ambiente hostil que você fala, é isso, né? São histórias da Libertadores, por incrível que pareça, né? Histórias da Libertadores, e aí foi esse jogo que terminou com vitória do Peñarol, que provoca o terceiro jogo num campo, entre aspas, neutro. Entre aspas, não, neutro, que foi Buenos Aires, né? Monumental de Nunes. Casa do River Plate. Onde o Santos ganha por 3-0, com 2 gols, 2 golaços do Pelé. Uma coisa que eu me lembro, talvez, como você já entrevistou meu pai, talvez ele tenha te falado, mas meu pai sempre me falou isso, que o Pelé,
ele era o primeiro a chegar e o último a sair do treino, assim, que era um absurdo treinando, um monstro treinando, que era o cara exemplo mesmo, não só nos jogos, mas nos treinos também, né? E que quando a bola chegava para o Pelé, normalmente ele já tinha 2 ou 3 jogadas na cabeça, que você tinha que acompanhar aquela inteligência dele. E não sei se meu pai contou isso para vocês, se ele não contou, eu vou contar, vou fofocar aqui, que tem muita gente fala, né? O Zito tem a fama de que era o cara que liderava e às vezes até xingava, era aquele líder que, porra, vamos lá, vamos voltar, vamos fazer mais gol. Pelo que meu pai disse, que não era só o Zito, que o Pelé também, se você errasse, que o Pelé te cornetava em campo. E que ele queria que todo mundo jogasse naquele nível dele, que acho que era impossível para todo mundo, né? O Santos tinha um grande time, tinha grandes jogadores, mas nem sempre, imagino que aqueles craques ou aqueles grandes jogadores que atuavam no Santos dos anos 60, nem sempre eles conseguiam acompanhar a inteligência do Pelé. Então o Pelé, de vez em quando alguém errava um passe, não acompanhava lá as grandes jogadas dele, ele cornetava também. O Mengalvio contou pra gente que era muito difícil acompanhar o QI, a inteligência do Pelé para fazer as jogadas, porque ele queria que todo mundo o acompanhasse, mas não era todo mundo que tinha aquela agilidade de raciocínio. E só para ilustrar esse comentário do Abel, para trazer o time base daquele Santos tão conhecido da década de 60, Gilmar, Lima ou Carlos Alberto Torres, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito, que tem estátua na frente da Vila Belmiro, merecidamente o eterno capitão Zito, que inclusive dá nome à faixa do Santos de capitão, não é C, como todos os times, tem um Z em homenagem ao seu Zito. Zito, Mengalvio, ou Clodoaldo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, ainda tinha Edu. Ou seja, a gente está falando de reservas que seriam titulares tranquilamente também ainda, né? O meu pai chegou no Santos em 65, ele já pega o fim da carreira do Pepe, e o Edu, ele... Pepe, segundo maior artilheiro da história do Santos. Exatamente. O Pepe disse que é o primeiro, né? Porque ele é humano, né? Porque ele é humano, é o primeiro humano. Segundo o Pepe, o Pelé era um ET. Então, meu pai chega em 65, vindo do América do Rio, e o Edu em 66, vindo da base do Peixe. Então eram dois grandes pontas esquerdas, né? Hoje em dia não se fala mais ponta direita, ponta esquerda, mas chegaram a jogar juntos, inclusive, se não me engano, em 69, o meu pai na ponta esquerda, o Abel, né? E o Edu na ponta direita. E quando você escutava essas histórias assim, você crescendo, e quando você começou a entender, poxa, meu pai jogou com o Pelé, como é que foi para processar isso na tua cabeça? Você entendia? Te dá um orgulho, né? Muito grande, porque acho que qualquer criança, filho, você se orgulha de ver o seu pai com grandes feitos, com sucesso. Então, eu desde pequeno ouvindo aquilo, eu ficava orgulhoso. E ficava feliz também, porque quando eu era pequeno, eu ia nos jogos dos veteranos do Santos. Os veteranos do Santos naquela época, que era a década de 80, na minha adolescência, eles iam jogar muito no interior de São Paulo, os ex-jogadores. E iam de ônibus. Então eu ia no ônibus junto com meu pai e ia o Pepe, Mengalvio. Sensacional. Vários daqueles jogadores, eles ficavam jogando baralho. Você ia ouvindo a resenha. E eu ouvindo a resenha dos caras. Eles, naquela época, não tinha internet, muito menos na época em que eles jogaram, anos 60, final dos anos 50, anos 60. Os jogadores naquela época tinham muito hábito de jogar baralho, jogar carta. Jogavam cacheta, buraco, não sei o quê. E no ônibus eles, já como veteranos do Santos, ficavam contando aquelas histórias, dando risada, brincando, bababá, e jogando baralho. Então aquilo, para mim, assim, são lembranças boas que eu tenho da minha infância, acompanhando. Eu não vi o meu pai jogar, mas vi já como veteranos do Santos, que eles faziam apresentações pelo interior de São Paulo. Fora as apresentações mundo afora, que o Santos era conhecido como o maior espetáculo da Terra, era assim anunciado o Santos quando chegava nos lugares para excursionar, e por isso, inclusive, deixou de jogar Conmebol Libertadores. Poderia ter sido, talvez, junto com o Independente, que é o rei de Copas da Argentina, o maior ganhador com 7, talvez o Santos tivesse disputado mais edições, quem sabe poderia rivalizar com o time argentino, que é o maior campeão. Aquele time, como você também bem lembrou, Abel, chancela essa qualidade conquistando o Mundial em 62 contra o Benfica. E também tem histórias curiosas, o seu Pepe fala isso pra gente também, o seu José Macia, o grande Pepe, uma doce e gentileza de um ser humano muito, muito gostoso de ouvir contar histórias saborosas. O Santos vence o primeiro jogo,
E assim como na Libertadores, na Conmebol Libertadores, afinal, se tivesse uma vitória de cada lado, tem o terceiro jogo, o jogo de desempate, como teve contra o Peñarol no campo neutro. E conta-se a história que quando o Santos foi jogar no Estádio da Luz, lá contra o Benfica, o pessoal já estava querendo vender ingresso para o terceiro jogo, confiando na vitória do time português, Abel. E muita gente diz que foi a maior atuação do Pelé, que diz que aquele jogo contra o Benfica ele destruiu, né? E realmente teve essa história, não só ele, Coutinho e os outros, mas o Pelé jogou demais. Era um Benfica fortíssimo com Eusébio, que também foi um cracaço de bola, um dos maiores jogadores da história do futebol e do futebol português. Acho que é ele e CR7, né? Essa é a dúvida que alguns levantam. E assim como o CR7 também chegou numa semifinal, ou ficou entre os 3 primeiros, ali entre os 4 primeiros no Mundial, que foi o Mundial de 66, em que Portugal, naquele jogo, exatamente acaba com a seleção brasileira, o Pelé é caçado e tal. Mas para quem não sabe, para quem não tem ideia, a importância do Eusébio, você vai no estádio do Benfica, lá em Lisboa, em frente ao estádio tem uma estátua do Eusébio, né? E realmente ficou marcado exatamente isso que você contou do Benfica, já dava como certa a vitória, jogando em casa, em Lisboa, no seu estádio, e já começavam a vender ou a pensar nos ingressos para o terceiro jogo, e o Santos vai lá 5-2, né? O Santos acaba numa grande atuação de Pelé e companhia. São histórias marcantes daquele Santos, né, que depois volta a disputar um Mundial só em 2011, e aí, diferentemente daquele Santos do Pelé, é massacrado pelo Barcelona. Do Messi. E que pro Pep Guardiola, o técnico daquele time à época, uma das melhores exibições, pelo que ele conta no livro dele. Ele conta no livro, eu li o livro, que é o livro que ele fala mais do Bayern de Munique, né? Um jornalista que escreveu o livro, tal, obviamente junto com o aval do Guardiola, e ele fala, se eu não me engano, que foi a maior apresentação do individual, Barcelona, né? Verdade. do Barcelona com ele, foi aquela final, que inclusive eu trabalhava na Estávamos. TV Globo. Você estava também, é Exato. verdade. Então a gente estava naquele estádio lá em Yokohama. Isso. Em Yokohama. E 4-0 porque o Barcelona tirou o pé, né? Poderia ter sido mais. O Santos não viu a bola naquele jogo. E realmente aquele Barcelona para mim, é um dos maiores times da história, né? Porque era o Messi Xavi, Iniesta, junto Busquets. com a base, era o Messi junto com a base da maior seleção espanhola de todos os tempos, a seleção que tinha sido campeão um ano antes na África do Sul. Mais Daniel Alves. Mais Daniel Alves, mais aquele francês que jogava na lateral esquerda. Abidal, que jogava muito, depois teve um câncer e tal, que estava voando, eu lembro do Abidal naquele jogo, o Daniel Alves estava voando, e o Xavi e Iniesta, eu tive a alegria também, eu sei que eu estou saindo um pouco do assunto, mas rapidinho, eu tive a alegria de ver Xavi e Iniesta, não só pelo Barcelona, ao vivo no campo, mas também na Copa da África do Sul, que eu cobri alguns jogos daquela Espanha, e era um absurdo, né, o Xavi e o Iniesta jogando assim. Estamos falando de futebol arte, do Pelé, e do Santos Futebol Clube, que foi derrotado naquela decisão em 2011, o Xavi e Iniesta também, na minha opinião, são representantes do futebol arte. A geração do famoso tic-tac, né, da Espanha, que tanto tocava a bola e iludia a marcação adversária até chegar ao gol de maneira realmente muito encantadora e bonita. Estava falando sobre a final do Mundial contra o Benfica, você bem lembrou, 5-2, o Santos chega a abrir 5-0 em cima do Benfica no Estádio da Luz, que é uma coisa maluca, numa final de Mundial de Clubes. Pelé fazendo 3 gols, Coutinho mais 1 e o Pepe também fechando a conta para os gols do Santos. Em 63 a gente já passou por cima, mas é bom frisar, né? Botafogo na semifinal, o Santos entra na semifinal por ter sido campeão da competição na edição anterior, pega o Botafogo na semifinal e o Boca Juniors na decisão, ou seja, chancela de adversário de alto nível sobrando, né? O pessoal às vezes gosta de medir a conquista pelos adversários, pelos rivais que você teve. Essa de 63, o Santos, embora tenha encurtado seu caminho por próprio mérito, porque vence a edição anterior, pega o Botafogo, que junto com o próprio Santos era a base da seleção brasileira, até então bicampeã do mundo, 58 e 62, a gente está falando de 1963, faz o primeiro jogo, depois consegue também vencer o Botafogo na semifinal, Abel. E aquele Botafogo juntando com o Santos, de 63, né? Juntando os dois times, tinha 11 jogadores que foram campeões do mundo
com a seleção brasileira em 1962. Eu não lembro da escalação do Botafogo, mas que jogaram no Botafogo naquela época tinha Didi, Amarildo, Zagallo, Garrincha, era um absurdo, né? E realmente foram jogos marcantes, né? Foram jogos marcantes, com o Santos ganhando em São Paulo, perdendo lá. 1-1 em São Paulo e depois 4-0 pro Santos no Rio, na volta, para conseguir a vaga na decisão da final da Conmebol Libertadores contra um Botafogo que, curioso, né? Se em 62 o Santos escolhe mandar o jogo na Vila Belmiro, em 63, já tão famoso, o Santos joga como mandante no Maracanã, né? Tanto contra o Boca Juniors também da mesma maneira. Já era um time que já era do Brasil inteiro, praticamente. E o que me chama a atenção, inclusive nos programas lá no Futebol 360, o programa que eu comento e apresento na ESPN, a gente fala muito sobre a influência que a torcida faz no jogo. O Flamengo no Maracanã, o Santos na Vila Belmiro, etc, etc. O Boca Juniors, os times argentinos jogando em casa. E uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai, provavelmente meu pai influenciado por ter jogado naquele Santos, meu pai às vezes exagera, brincando, mas ele fala, o que muda jogar fora? O gramado muda de cor, a bola é quadrada. É óbvio que ele exagera, ele brinca um pouco, mas eu não tiro tanto a razão dele, né, tirando o exagero. É óbvio que a torcida ela tem um poder de influenciar, de estimular o time da casa. Muitas vezes o fator casa ele realmente faz diferença. Mas quando o time é bom, ele joga bem em casa e joga fora. E eu argumento, a gente discute muito isso e são discussões muito gostosas, às vezes mais quentes, né? Mas eu coloco vários argumentos. Os próprios times argentinos, que foram adversários daquele Santos do Pelé, e quantas vezes o Pelé jogou, o Santos jogou, e são adversários dos brasileiros até hoje, se você pega a história do Boca Juniors, os grandes times do Boca, que todo mundo sempre fala, Bombonera, Bombonera. Não, os grandes times do Boca são fortíssimos na Bombonera e fortíssimos fora. Os argentinos, mesmo eles não têm medo de jogar fora. Se você for ver aquele time do Riquelme, do Tevez, etc, etc, os caras ganharam do Palmeiras jogando a final da Libertadores jogando no Morumbi. Eles ganharam do Santos final da Libertadores jogando no Morumbi. Eles ganharam do Grêmio jogando final da Libertadores jogando no Olímpico. E River Plate também. E eu, nesses meus 25 anos de jornalismo esportivo, cansei de ver. Eu tô falando isso para voltar ao Santos, tá? Eu cansei de ver grandes times, obviamente, ganhando títulos ou se salvando do rebaixamento com a ajuda da torcida e com o fator casa. Não vou discutir isso. Isso acontece. Mas já vi grandes times serem rebaixados, com seus estádios e suas grandes torcidas, ocorrerem risco de rebaixamento. Então eu quero chegar aonde? Quando o Santos tem, minha opinião, eu sei que muita gente discorda, quando o Santos tem um time bom, ele joga bem na Vila Belmiro, óbvio que a torcida influencia, os adversários falam isso, mas o Santos, já que estamos falando do Pelé, os grandes títulos do Santos, o Santos ganhou em Portugal, no Maracanã, em Lisboa. Não estou falando só do Santos do Pelé, não. Ganhou em 2002 no Morumbi, ganhou em 2004 com a Vila Belmiro interditada, jogando em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente. 2011 no Pacaembu. No Pacaembu. E eu estou falando do Santos, posso falar do Grêmio, que foi campeão brasileiro em 81, ganhando no Morumbi com golaço do Baltazar, do Flamengo, do Corinthians. O Corinthians, quando foi campeão da Libertadores no seu único título, ele foi lá na Bombonera e não perdeu. Então, voltando ao peixe, por que eu estou falando do Pelé? Aquele time do Santos, ele não tinha medo de local. Não tinha estádio. Não tinha estádio. Ele foi lá e ganhou do Milan no Maracanã. Ele foi lá no estádio da Luz em Lisboa e deu show. Ele foi na Bombonera lotada e deu show. E ganhava, obviamente, na Vila Belmiro, no Pacaembu, no Morumbi. Você está dizendo, senhor Abel Neto, que torcida não influencia, que o fator casa não faz diferença? Faz. Claro que faz. Eu só acho que às vezes as pessoas exageram. E talvez o Santos do Pelé seja um exemplo disso. Em 63, na decisão, batendo justamente o Boca Juniors, depois de bater no Maracanã por 3-2, 2 gols do Coutinho e do Lima, na volta na Bombonera, a tão temida e mística Bombonera, que começa lá desde lá atrás, essa história do Boca contra brasileiros,
Por muito tempo, essa vitória do Santos na decisão de 63, 2-1 para cima do Boca dentro da Bombonera, era como a referência de vitória de times brasileiros na história da Conmebol Libertadores contra o Boca, nesse estádio que sempre foi um território tão hostil, tão temido. Tinha uma aura por volta da Bombonera. Quando se falava em Bombonera, o brasileiro que ganhava foi o Santos na final de 63. Isso mudou ao longo dos últimos anos, mas dá a dimensão do tamanho do feito daquele time do Rei Pelé, né? Sim, porque exatamente, ganhou de um Boca Juniors, jogando na Bombonera lotada, o que sempre foi... você está se contradizendo, senhor Abel Neto. Não, sempre foi difícil ganhar do Boca Juniors quando o Boca Juniors tinha bom time. Na Bombonera, mais ainda, com aquele timaço que o Boca já teve várias vezes. E o Boca saindo na frente no placar contra o Santos. Exatamente. Agora, o Boca Juniors com o time ruim... Vai todo mundo lá e ganha, empata, elimina. O próprio Santos, quando chegou na final em 2020, eliminou o Boca, né? O Corinthians, em 2022, eliminou o Boca. Foi lá, empatou os 2 jogos 0-0. Mas o Boca, quando tem time ruim, amigo, é Bombonera ou fora. E quando tem time bom, esse é o meu argumento. Eles são muito fortes na Bombonera. Mas fora da Bombonera, eles também são fortes. Boca Juniors abriu o placar naquela decisão com o San Filipe, depois o Santos empatou e virou com gols do Coutinho e do Pelé. Sempre tem a marca do Rei nas grandes conquistas do Santos. Aquele esquadrão gigantesco que mudou definitivamente a história do Santos, que dá para dizer, se tem a história do antes de Cristo e depois de Cristo, na história do Santos tem o antes do Pelé e depois do Pelé. Até inclusive tem rankings de artilheiros, maiores artilheiros da era pós-Pelé. No Santos tem realmente esse divisor de águas. Aquele time ganhou bicampeão mundial Interclubes 62-63, bicampeão da Conmebol Libertadores 62-63, Supercopa Sul-Americana, campeão da Recopa Mundial, pentacampeão da Taça Brasil, que agora recentemente já foi equivalente, contextualizando para a galera, a CBF já equivaleu esses títulos ao Campeonato Brasileiro, porque era o campeonato nacional da competição. Era o campeonato nacional da época. Exatamente, junto com o torneio Roberto Gomes Pedrosa, Rio-São Paulo, que tinha outro peso naquela época, já foi extinto o torneio entre times de São Paulo e do Rio de Janeiro, 3 conquistas de Rio-São Paulo e octacampeão paulista, 23 títulos em uma década. É muita taça, deve ter doído o ombro do Rei de tanto levantar troféu, hein, Abel? O Rei, do Zito, que era o capitão, né? E o Coutinho, que dupla que faziam Pelé e Coutinho, né? E o Coutinho disse uma vez porque muitas pessoas às vezes confundiam os dois, né? Porque aquele time do Santos de camisas brancas, ou a listrada, mas jogava muito com a camisa branca, quase todos os jogadores eram negros, a maioria negros, né? Dorval, Mengalvio, Abel, Coutinho, Pelé, Carlos Alberto Torres, Geraldino, Ramos Delgado. E a dupla que fazia sucesso, Pelé e Coutinho, o Coutinho falava às vezes brincando, falava, quando perdia gol era o Coutinho, quando fazia golaço era o Pelé, porque às vezes houve algumas ocasiões em que o Coutinho era o autor do gol e as pessoas confundiam achando que tinha sido o Pelé, né? Mas eles realmente fizeram uma dupla espetacular, o Coutinho já falou isso, o Pelé também várias vezes, e as pessoas que viram, que acompanharam aquele Santos, né? Inclusive até hoje, muitas vezes quando surge uma dupla, né, as pessoas falam, é que nem Pelé e Coutinho, né? Tipo, Xavi e Iniesta, que entrosamento, que dupla, é que nem Pelé e Coutinho, Gabigol e Bruno Henrique. Enfim, até hoje virou assim meio que uma marca, né? Como o Pelé também virou uma marca, o Milton Neves fala muito disso, e é verdade. Quando o cara, por exemplo, o Michael Jordan, o Michael Jordan foi o Pelé do basquete, né? O Tiger Woods, o Tiger Woods é o Pelé do golfe, tem muito disso, né? O Mike Tyson é o Pelé do pugilismo, isso é muito, muito legal. Acabou virando uma marca, assim, o cara que é um monstro em certa modalidade, né? Inclusive, esses dias eu estava assistindo lá atletismo, o salto com vara, o Thiago Braz, que foi campeão, o pessoal estava falando as marcas, até hoje, marcas históricas são do Sergei Bubka, que foi o quê? O Pelé do salto com vara. É sensacional isso, né? Então, realmente, Pelé e Coutinho é uma dupla que marcou o futebol, assim como a gente fala o Pelé do basquete, o Pelé não sei o quê. Até hoje, quando surge uma grande dupla, você fala, esses caras jogam que nem, é uma dupla que nem Pelé e Coutinho, que eles ficaram famosos também pela tabelinha. É uma coisa que eu acho que no futebol de hoje a gente não vê tanto. A tabelinha, atacantes que tabelam, né?
E não só na década de 60 com eles, mas 70, 80, vimos vários times, mas eu acho que quem começou com essa marca das grandes tabelinhas provavelmente foi essa dupla, Pelé e Coutinho. As tabelas, né? A tabelinha, é muito legal quando você vê isso hoje em dia. Mas eles começaram com esse tipo de jogada, se eu não estiver enganado. Como eu disse, eu não era vivo ainda. Eu nasci em 70. Mas pelo que a gente ouve falar, eles, se não foram os dois que começaram, eles imortalizaram, marcaram a época com as grandes tabelinhas. Famoso 1-2 na pelada, né? Toque e me voe, como diziam os argentinos. Toca e recebe de volta, realmente é uma dupla que marcou muita história e vira quase sinônimo e sobrenome um do outro. Pelé e Coutinho, Pelé e Coutinho. O Abel estava falando sobre isso, né? E o Pelé virou realmente esse símbolo de excelência em qualidade em qualquer ramo, até transbordando o esporte. Fulano é o Pelé no que faz, quer dizer que ele é o melhor naquilo que ele está exercendo profissionalmente, seja na vida pessoal ou até profissional. Dentro e fora do esporte, o Pelé do que ele faz é o melhor daquela ocasião específica. E por que ele foi considerado atleta do século e até hoje considerado o maior jogador de todos os tempos? Apesar de ter algumas pessoas que contestam isso, os argentinos contestam muito, e aí entra, eu ia falar o clubismo, não é o clubismo, é o nacionalismo. Obviamente, o Maradona foi um jogador espetacular. Por que o Pelé? Porque o Pelé chutava muito bem de direita, chutava muito bem de esquerda, fazia gol com o pé direito e com o pé esquerdo, era ambidestro. Fazia gols de cabeça, tinha um porte atlético absurdo, né? Era forte, era rápido, boa impulsão, bom no jogo aéreo. Então era um atleta completo. Por isso que foi eleito o atleta do século, porque ele era completo. Ah, mas o Maradona foi um gênio, era uma delícia ver o Maradona jogar. Ajudou a Argentina, chegou em 2 finais, uma delas ganhou e foi espetacular aquela Copa de 86. Ele não era completo como o Pelé. Ele foi um gênio, claro que foi um gênio. Mas o Maradona, por exemplo, só jogava com a canhota. Não era completo, não fazia gol de cabeça, né? E aí o Maradona e outros grandes craques, nenhum deles, na minha opinião, e na opinião de muita gente, chegou aos pés do Pelé, ou foi um craque completo, não que chegou aos pés, mas nenhum deles foi completo como foi o Rei Pelé. Abel, não poderia deixar de te perguntar, para fechar o nosso bate-papo, a gente conversou outro dia com o Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório Racial de Discriminação no Futebol, sobre como o ícone do rei, a ascensão do negro na sociedade, numa época que a gente está vivendo até hoje, infelizmente, com essa lástima, se é que é o adjetivo para esse nojo que é racismo. Lá na década de 60, o Pelé com certeza conviveu muito mais e ainda assim, só de existir já era resistência. Como é que você viu o Pelé como símbolo para o povo preto também se orgulhar de alguém que transcendeu as 4 linhas do esporte? É óbvio que esse problema do racismo, que ele existe até hoje, ele existia já naquela época, né? O meu pai me contou várias histórias e mesmo sem ser essas que meu pai me contou, como eu disse, se você assistir o vídeo lá do Isto é Pelé, você vai ver lá a final contra o Boca Juniors na Bombonera, os caras chamando os brasileiros, o time do Santos, que tinha vários negros, chamando os caras de macaquito de Brasil e tal. E é óbvio que o Pelé, com a história dele como jogador de futebol, ele, assim como Michael Jordan, como Mike Tyson, como Tiger Woods, grandes atletas da história, ele já representa, ele já é um exemplo para o povo negro. Mesmo assim, eu acho que é muito pouco, assim, muito pouco o que eu quero dizer. Esse tipo de coisa foi muito importante, mas é muito pouco para mudar o que acontece, não só no esporte, na sociedade como um todo. O que acontece no esporte, em relação ao racismo, é um reflexo do que acontece. O esporte, nesse aspecto, ele está ligado à sociedade. A mesma coisa que você vê em estádios de futebol, em outras modalidades, é o que você vê na rua, na sociedade, nos hospitais, nas escolas, nas casas, nas famílias, nos shoppings, em todos os lugares, né? Então, infelizmente, esses grandes exemplos, como o Rei Pelé,
eles ajudam, eles trazem orgulho, mas eles são muito pouco para mudar uma realidade que é muito dura e muito difícil. Para você mudar isso, eu não sei se os meus filhos ou os meus netos vão conseguir ver. Ele engloba muito mais ações, enfim, educação familiar, muito mais coisa do que você ter símbolos ou ídolos negros para você mudar um modus operandi, ou, enfim, o racismo, a falta de oportunidade, a discriminação que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Algo que está muito enraizado no ser humano como sociedade. Acho que o Abel foi muito feliz nesse comentário, porque é algo que realmente, infelizmente, transcende muito o esporte e é realmente um reflexo da sociedade que, no nosso país, tende a negar o racismo que está aí escancarado, e quanto mais você nega, você não resolve o problema, você só tenta jogar para debaixo do tapete e aí a coisa não evolui, né? É estrutural, né? Em resumo, não adianta você ter grandes ídolos negros se você não tiver oportunidades para o povo negro. Oportunidades de estudo, de educação, de trabalho, de entrar no mercado de trabalho. Esse tipo de coisa tem que ser mudada na estrutura da sociedade. Por isso que existe o racismo estrutural. Grande Abel Neto, um papo excelente aqui para falar do rei do futebol, atleta do século, o maior de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Mais um papo especialíssimo para você que está curtindo o podcast da Conmebol Libertadores aqui no Spotify ou no seu agregador preferido. Tenho certeza que está gostando demais dessa resenha, conhecendo um pouquinho mais das histórias, dos bastidores desse que foi o maior de todos e também um pouquinho mais do lado ser humano do rei, que como jogador dispensa maiores apresentações e comentários, mas é legal também saber um pouquinho mais do ser humano Edson Arantes do Nascimento. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, viu, Abel? Foi um grande prazer mais uma vez. Prazer é meu, Razan, te reencontrar aqui na Conmebol, na TV, no podcast, nas redes da Conmebol Libertadores e nesse podcast especial para falar do rei. A gente gosta de resenha, de falar de futebol, então é sempre bom, né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Abel, e você que está curtindo com a gente. Espero que tenham gostado. Vem mais episódios especiais do Rei Pelé para você curtir aqui na Conmebol Libertadores. Muito obrigado e até a próxima.